bem. E quando você vai ver, você trabalha com a criança, mas tem o corpo todo dela também precisa ser trabalhado, né? Porque a gente Sim, tem os aspectos corporais globais e os aspectos corporais mais finos, mais específicos. A fala combina muito, né, com essas habilidades psicomotoras finas. E a fala é o resultado final de toda essa musculatura que trabalhar de uma forma integrada, que trabalha de uma forma integrada com o corpo todo. Eu e a Paula, a gente atende aqui bem pertinho, eu tô no Netaf agora, e eu sempre entro no atendimento dela lá no meu, e a gente sempre compartilha atividades, tarefas, objetivos, metas, e é muito bom atender assim. Hoje em dia eu não sei mais atender de forma isolada, que não seja é. compartilhada, com uma proposta integrada, sabe? Sim, o resultado é muito mais rápido, né? Eu É, sempre sim. falo, o desenvolvimento motor do bebê e da criança, o desenvolvimento da fala, está ligado também à atividade motora dela. Então, não adianta só incentivar a fala, se não houver movimento, porque a fala só se desenvolve através do movimento. Escrevi no livro, não pode dar muito spoiler, né? Mas no capítulo que eu É. escrevi no livro, eu falo do desenvolvimento da criança e faço essas costuras, né? Se a gente for Sim, pensar só nessa parte aqui do sistema sensório-motor oral, a gente tem uma escadinha de evolução, né? E do desenvolvimento. E assim, a fala, ela está lá nas últimas conquistas. Então, a fala é o produto final, que antes esses órgãos respiraram, sim. sugaram, sopraram, engoliram, mastigaram, e aí falaram. Só que tudo isso acontece de uma forma com muita sincronia, com muito dinamismo, e tem relação com o desenvolvimento que a criança também vai fazendo. O bebê, ele senta, ele engatinha, ele anda e outras coisas, mas isso também afeta muito essa parte. Incentive a verbalização desse movimento. Não adianta só deixar brincando a criança, somente o bebê explorar sozinho. Isso é importante. Mas no caso, para a gente desenvolver bebês, a gente tem que dar o mínimo de incentivo para que ele atinja esse saber. Para que depois que você tenha mediado determinado momento, a criança explore sozinha para conseguir realizar depois. E você vai conduzindo isso, põe a mãozinha aqui, tenta agora. E você conduz e você mediatiza. E quando você menos espera, ela está fazendo, por tentativa de erro e acerto. Então, quando a Evelyn fala da falta de consciência, às vezes, dos pais, eu acho que quando vocês estiverem suspeitando que tem alguma coisa de errado, é bom procurar orientação. Então, acho que essa é uma dica que eu já deixo aqui. E da gente poder olhar para uma visão mais ampliada. Porque, às vezes, o que chama atenção é que não fala, mas não está falando por quê? Que é isso que a Evelyn está falando. Então, a gente vai conversando com vocês, identificando, procurando as relações, costurando os motivos, as fases que a criança está, o que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer, o que ela deveria estar fazendo e não faz, e por quê, né? O bom é baixar a ansiedade e, de novo, aquela palavrinha que a gente usou aqui no Exatamente. começo, da presença, do olhar, de estar com a criança sem testar também, olhar para estar ali brincando, mostrando o mundo, crianças da pandemia, assim, deixaram de ter estímulos que a pandemia teve que restringir, mas nunca é tarde para mostrar um estímulo, nunca é tarde para Sim, poder ter esse sim, olhar, né? sim. E se você ficar muito incomodada, você pode procurar, sim, uma orientação Sim. profissional. E eu acho também que se eu estou demonstrando uma certa ansiedade, se eu estou insegura em realizar determinada atividade, ou até mesmo em lidar com o bebê em si, porque não é toda mãe que tem essa facilidade de construir essa afetividade já logo de cara. Às vezes essa mãe, muitas vezes, consegue isso no final da infância, onde a criança já tem Sim. autonomia, onde a criança já tem independência. Então aí essa proximidade já é mais fácil. Muitas vezes essa dificuldade vem da própria, do próprio começo de vida, né, dessa relação entre mãe e filho, e tem alguns bloqueios, sim, que esses bloqueios também precisam ser trabalhados, para ela se sinta confortável para fazer essa estimulação, para que ela se sinta confortável estar ali para brincar. Porque é uma coisa muito diferente o desenvolvimento da criança. Se você está com ela no ambiente, mas você não está ali efetivamente, e você está com ela no ambiente, olhando para ela efetivamente, com uma boa interação. Então, isso modifica completamente o desenvolvimento da criança e o trabalho, né? Então,
E é isso que eu percebo, e por isso que eu decidi dedicar a grande parte também de colocar a mãe em primeiro ponto de foco, ao invés da criança. Porque essa mãe precisa ser acolhida e entender os processos. Porque nem todas têm essa facilidade de entender os processos ali de um serzinho dependente. Outras já têm. Então, elas precisam focar mais na criança e o que fazer e o não fazer, né? Mas tem muita mulher que tem essa dificuldade. Ela precisa ser ajudada em primeiro a se soltar. E eu falei, gente, quando vai fazer estimulação, vocês têm que se soltar, vocês têm que brincar, vocês têm que se permitir voltar a ser criança para que isso seja fluido. Às vezes tem mãe que está tão dura que não consegue se permitir. E o tônus desta mãe reflete no tônus da criança e na ação emocional e motora da criança. Né? Então, assim, tem um trechinho que eu escrevi aqui, que eu tava até lembrei, que toda essa parte sensorial, né, dos estímulos sensoriais que a gente recebe desde a barriga até a hora que vai pegar a criança para trocar, a criança para dar banho, a temperatura do banheiro, o toque da pele do pai, da mãe, do cuidador, tudo isso vai fazer diferença e vai formar todo esse sistema, tudo isso vai trazer memórias afetivas, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança no futuro. Então, também que tipo de... quando as mães, né, que você está falando aí das mães, às vezes olhar para a alimentação, olhar para a presença que está nos momentos, né? Porque eu acho que hoje em dia o mundo está muito rápido. E às vezes a gente não tem tempo, mas se culpa porque não tem tempo, aí vai para a relação ali, para brincar, por estar junto, para o estímulo, sem estar presente, que eu acho que essa palavrinha aí é uma palavrinha mágica. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo, né? Eu tô atendendo um bebezinho toda sexta-feira, e eu chego lá, quando ele vem com a mãe, assim, no colo, eu chego, bom dia, vamos brincar hoje? Bom dia, eu já levantei o braço assim e falei, bom dia, vamos brincar hoje? E ele fez assim. E veio no meu colo. Então, assim, é a presença, é o olhar. E eu sempre falo com os bebês, com todas as bebês e crianças, olhando nos olhos. Porque isso é importante. Você tem que estar inteira ali na tua comunicação. E a tua comunicação, ela precisa ser efetiva, né? E afetiva. Então, é isso que eu faço algumas mães desenvolverem. E olha, não é fácil trabalhar com mães, porque muitas se sentem julgadas, e na verdade não é. É um acolhimento, é uma orientação para que ela, lá na frente, consiga lidar com outras questões no decorrer do crescimento dessa criança. Para que ela consiga construir essa relação de base, né? Para não ser tarde demais na adolescência, quando o filho já quer sair de casa e você está querendo que ele fique. Né? Então, assim, isso é para ser vivido agora. A mãe é que desenvolve os laços afetivos dessa criança, onde ela desenvolve a afetividade, a convivência social enquanto ser, em ser amável com o outro, em ser paciente com o outro, né? Só que para isso ela precisa estar bem. Então, por isso que ela precisa ser ajudada em primeiro lugar. A gente tem que encerrar. Que acabou. Exatamente. Obrigada, Paula, pela oportunidade que você me deu de escrever esse capítulo. Obrigada por ter conhecido a Evelyn, eu nem sabia que ela atendia bebês. Agora eu já sei, mais uma profissional aqui no meu radar. Onde que você fica, Evelyn? Onde que você atende? Então, normal, por enquanto, até eu ter algum lugar efetivo, eu estou atendendo a domicílio mesmo, na própria casa da pessoa, mas eu busco um ambiente neutro, até porque bebês, como alguns são muito pequenininhos, as mães não querem muito sair de casa. Então, normalmente eu atendo na própria casa da pessoa. Mas o meu objetivo é, logo, logo, ter um espaço para fazer isso. Entendeu? Para poder atender essas mães, mas o mais gostoso é trabalhar em grupo. Desenvolver o olhar de grupo para uma mãe ajudar a outra. Tem muitas histórias para contar sobre isso, né? No Metaf a gente gosta muito de estar em grupo, né? Somos em 11 pessoas e a gente também tem um evento que a gente retomou. Antes da pandemia ele acontecia com mais frequência, agora a gente retomou esse ano presencial, porque na pandemia a gente chegou a fazer, acho que 2 online, que chama Convida. E o Convida, o objetivo dele é uma roda de conversa com pais
mães, Pode me chamar que eu vou. todos os coordenadores, então quando tiver o próximo, a Nick até escreveu aí, convida, ela participou de alguns convites. E é um evento gratuito, que você tem que trazer 1 quilo de alimento, porque a gente acha, porque é muito importante isso que você falou da troca entre as pessoas, da gente ver que não acontece aquilo só com a gente, de ouvir o depoimento do outro, de exercitar esse olhar em grupo e se sentir pertencente, que as suas dificuldades não são só suas. Exclusiva, né? exatamente. Inclusive eu fiz voluntariado também, e essas pessoas mais carentes de tudo, até de família, de construção de família, você observa isso de uma forma muito mais intensa, né? É muito dolorido, porque você já vê refletindo nas ações e reações do próprio bebê também. Mas tudo tem jeito. É só buscar os caminhos certos, né? É alguém que te direcione no caminho, te amplie o olhar, né? Exatamente. Então é isso. Prazer. Adorei. Obrigada por estar na live. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui, que veio me apoiar, me ouvir falar. Obrigada por estar aqui. Tchau. Prazer em conhecê-la. Obrigada a todos que entraram. Fiquei muito feliz e com saudades de aparecer mais por aqui. Um beijo. Beijo.